Fala aí, pessoal. A gente começa agora a parte de referência bibliográfica que a gente vai ver hoje. Vai ver as citações, citação direta curta, citação direta longa e também a citação indireta, tá? Então, olha só, preste atenção aqui que hoje vai ser mais uma aula conceitual, tá? A aula prática disso a gente vai fazer na próxima aula. Então vamos lá, olha só. Referência bibliográfica é a forma correta da gente escrever uma referência. Eu vou colocar aqui o básico para vocês, tá? De como eu costumo fazer para gravar, para eu poder construir isso, tá? Então vamos lá. Eu tenho um trabalho para fazer e vou usar um livro e tenho que botar lá nele as referências de acordo com a norma da ABNT. Então tem uma ordem, tá? Eu botei aqui Atleia para vocês, né? Atleia aqui, porque o que vai ter aqui? O A significa autor, o T significa título, o L local, o E editora e o A o ano. Então essa aqui é uma regra básica. É claro que eu tenho outros elementos aqui, como tradutor, edição, volume, né? Coisas que podem acontecer, mas serão enxertos que a gente vai fazer a essa estrutura aqui do Atleia, tá? Então aqui, se eu tenho um livro, tá? E quero citar esse livro, por exemplo, tem um livro que eu estou lendo, que eu estou apaixonado, que é esse aqui, Variações sobre o Prazer, do Rubem Alves. Rubem Alves, para quem você não conhece, foi um grande educador brasileiro e tem muito a nos ensinar, né? Então, vou citar esse livro que eu estou lendo. Então, eu botei aqui, ó, Alves, vírgula, Rubem, porque o nome realmente dele é Alves, né? É o sobrenome que é o nome, e Rubem é o primeiro nome, né? Ponto. O autor é assim: o sobrenome em caixa alta, vírgula, o restante do nome dele, né? Então, se é Rubem Alves, eu botei Alves, vírgula, Rubem. Poderia botar Alves, vírgula, R ponto também pode, tá? Depois vem o título, né? Autor e o título. Título: Variações sobre o Prazer, dois pontos. Santo Agostinho, Nietzsche, Marx e Babette. Tá? Esse é o título do livro dele. O título eu vou colocar em negrito, tá? Sempre em negrito, ou eu posso usar itálico sem negrito. Aí fica a escolha de vocês. Mas se você escolher um padrão, você tem que seguir todo esse padrão no seu trabalho, né? Então botei aqui Variações sobre Prazer, dois pontos, Santo Agostinho, Nietzsche, Marx e Babette. Botei em negrito. Ponto. Isso é o título, tá? L, local. Local é a cidade que a editora produziu isso. Então tá lá, São Paulo. Cidade de São Paulo, dois pontos, e a editora. A editora qual foi? Editora Planeta do Brasil. E vírgula, 2001 é o ano da edição dessa obra. Okay? Então assim eu construo o quê? Uma referência bibliográfica, tá bom? Vamos lá, citações agora. Citação direta curta, que a gente chama de CDC, tá? É quando não ultrapassam 3 linhas, elas fazem parte do texto, mas precisam estar entre aspas, tá? Então, por exemplo, eu peguei aqui um pedaço do livro de Shakespeare. Botei ser ou não ser, eis a questão, né? Botei entre aspas, porque eu estou usando isso no meu texto, mas essa expressão, exatamente essa expressão, eu encontro lá no livro do Shakespeare, de 1599, ato 3, cena 1. Tá? E está no meio do meu texto, tanto é que eu botei aqui, continua, era a expressão preferida. Então, eu uso só aspas, faço mais nada, quando a citação ultrapassa 3 linhas e digo de quem é. Ok? Essa é a citação direta curta. A gente tem a citação direta longa, CDL. O que é isso? É quando possui mais de 3 linhas, tá? Estas são destacadas com recuo de 4 cm, fonte tamanho 10 e não se utiliza aspas.
deve ser deixado um espaço de 1,5 entre o texto e essa situação. Ao final deve-se acrescentar o sobrenome do autor e uma caixa alta, ano e página. Então aqui, ó, eu botei uma observação que às vezes quando a gente usa aspas, tem gente que por vício, né, põe entre parênteses, mas o certo é usar colchete, tá? Então eu vou botar o exemplo aqui que fica mais fácil da gente entender. Olha assim, esse exemplo de citação direta longa. Vem meu texto e eu quero fazer uma citação, tá? Com mais de 3 linhas. Então o que eu tenho que fazer? Deixar um espaço, um recuo aqui, ó, fazer recuo de 4 centímetros para dentro. Não vou usar aspas, né? A fonte deverá ficar menor que o texto atual. Então, se o padrão aqui é 12, aqui tem que vir para 10. Eu coloco aqui no final, ó, da onde que eu tirei Sarmento, 1990, página 17. Essa citação, tá certo? E aqui tem um e-mail, e aqui embaixo também o quê? Um e-mail. Então, eu fico com 4 aqui, né? Um e-mail aqui, um e-mail aqui, tá? Fonte menor do tamanho 10 e aqui embaixo a citação. Tá bom, pessoal? Isso aqui é citação direta longa. Ah, professor, quanta coisa. Fica calmo que na próxima aula a gente vai montar isso no Word para ficar mais fácil. Tá bom? Então vamos lá. O que mais agora? A citação indireta. Tá? Como é que fica a citação indireta? Indireta é quando a gente usa a ideia de alguém com as nossas palavras. Né? Mas eu não posso deixar de dizer que a ideia é do outro, essa ideia não é minha. Né? Então eu ponho aqui um exemplo. Analisando a rotação do osso sobre a base, pode-se descobrir que até que ponto haverá o desenvolvimento do paciente. Então isso aqui foi o texto que eu fiz, mas a ideia é do Capan 2001, no livro dele que eu li. Não preciso falar página, porque eu não vou encontrar com essas palavras aqui lá no livro dele, porque são as minhas palavras. Eu não estou citando ipsis literis na citação direta. Eu estou traduzindo aquilo que eu entendi do que o Capan falou no livro dele. Então não preciso botar página. Tá bom, pessoal? Essa aí foi a nossa aula de hoje. Qualquer coisa é só falar comigo. Mas não se preocupe que a gente vai fazer todas essas citações na prática na aula que vem. Valeu, um abraço, falou e até a próxima.